Hoje foi anunciado o CPI para o mês de junho, que atingiu 1,3%. Não no Brasil, nos Estados Unidos. É uma inflação de país como o Brasil. E o analisado, os últimos 12 meses, o mercado alcançou aí 9,1% de inflação, a maior desde 1981. É uma inflação muito alta para um país como os Estados Unidos, que emite a reserva global. Ou seja, o Fed está exportando inflação para o resto do mundo, já que praticamente todos os países têm reservas em títulos do Tesouro norte-americano. E é exatamente o que nós estamos vendo. Só que não é só o Fed, né? Quase todos os grandes governos do planeta fizeram programas de auxílios emergenciais com impressão de dinheiro sem lastro por conta das medidas tomadas para supostamente combater a pandemia. E agora a conta continua chegando com preços numa escalada jamais vista, na verdade, né, desde a Segunda Guerra Mundial. Isso produz aí pobreza. A inflação é como um imposto não declarado e pesa especialmente naquelas pessoas que têm uma menor renda, porque elas têm mais dificuldade de conseguir cobrir, né, as despesas básicas, alimentação, moradia, transporte, e isso tudo tem produzido não só um terremoto econômico, mas também um terremoto político, um terremoto social. Nós vimos aí, ao longo dos últimos dias, lá no Sri Lanka, uma revolução acontecendo, o primeiro-ministro tendo que fugir do país. Por quê? Por conta da inflação. Aqui nos Estados Unidos, o índice de aprovação de Biden chegou ao menor patamar dos últimos 100 anos para um governo, né, nesse tempo de mandato, né, nessa altura do campeonato aí, no mandato presidencial. E nós vemos, né, instabilidade em praticamente todos os países do mundo. Alguns piores, outros apresentando aí uma situação menos ruim. Na Europa, né, também muita instabilidade política e até mesmo na China, que é uma ditadura brutal, onde nós estamos observando, numa província, as pessoas se revoltando, buscando tirar os recursos que estão presos em bancos que basicamente estão insolventes por conta, principalmente, do colapso do mercado imobiliário na China. Então, as coisas não estão nem um pouco fáceis no mundo, né? A diferença para 1981 é que naquela época as taxas de juros já estavam a 12% ao ano, quando a inflação chegou a 9%, e o endividamento do governo americano em relação ao PIB era de apenas 30%. Hoje, nós temos taxas que estão em 1,5%, né, 1,5% a 1,75%, essa é a faixa que o Fed trabalha, com um endividamento de 130% do PIB. Ou seja, um cenário muito mais complicado que engessa a autoridade monetária para que ela possa, então, esfriar essa inflação através de uma política mais restritiva, uma política monetária, né, mais restritiva. Além da questão da pandemia e da injeção massiva de liquidez, nós tivemos o governo Biden desde o início expandindo de sobremaneira os gastos públicos.
o que alguns economistas sugerem que adicionou 3 a 4% a essa inflação. Podia ter sido pior, né? Não fosse o senador democrata Joe Manchin, do estado de West Virginia, que é um estado conservador que elegeu um democrata, nós teríamos gastos ainda maiores do governo americano, porque foi ele o voto aí de Minerva para bloquear um pacote que iria injetar ainda mais 3 a 4 trilhões na economia, ainda está sendo negociado, né? E hoje ele deu uma declaração falando que essa inflação demonstra que o governo não pode colocar mais gasolina no fogo, né, dos gastos para aumentar essa inflação, jogando pela janela aí mais uma política do Joe Biden, o que no final das contas, né, foi um favor que o Joe Manchin ofereceu ao presidente, porque senão a inflação estaria ainda pior e a popularidade do presidente estaria ainda pior, né? A política econômica de Biden é tão ruim, é tão absurda, que nós chegamos a nos questionar se ele não está de forma proposital buscando destruir, né, os Estados Unidos, porque não há outra explicação possível. Por exemplo, no meio de uma crise energética sem precedentes, com aumento do preço dos combustíveis para atingir aí valores históricos, o governo Biden continua com uma política de dificultar aí o desenvolvimento de terras de exploração de petróleo nos Estados Unidos. Como é que isso pode ser possível, se não uma sabotagem do próprio país? Não há outra possibilidade, porque qualquer pessoa com 2 neurônios consegue entender que se você tem uma crise energética, você precisa expandir a produção de energia e não diminuir a produção de energia. E o papinho furado de energia verde não engana ninguém, né? Nem mesmo eles acreditam nisso, porque nós sabemos que uma eventual mudança da matriz energética vai levar décadas, se ela for possível de ser feita. Há quem duvide até agora. O que é certo, líquido e certo, é que hoje a maior parte da energia do mundo vem de combustíveis fósseis. E isso não vai mudar tão cedo, mesmo com todo o esforço que qualquer economia, mesmo os Estados Unidos, faça. Tá? E aí nós temos uma outra fonte dessa inflação. Essa política energética, ESG, né, uma sigla bonitinha, que está produzindo uma explosão no preço dos combustíveis e uma explosão no preço dos alimentos. Essa política insana agora está encontrando caminho no governo da Holanda, que baixou, né, novas regras que na prática geram aí uma redução de 30% na produção agrícola do país, sendo que o país depende, né, é um dos principais negócios da Holanda, a exportação de alimentos, o que está produzindo aí uma revolta de grandes proporções entre os agricultores. Né? Enfim, o mundo está bastante complicado e os mercados estão complicados por tabela. O fato é que essa inflação não parece que vai ceder tão cedo e nós temos aqui já uma inversão muito significativa da curva de juros. Nós já falamos aqui no nosso programa sobre isso. Uma inversão na curva de juros acontece quando os juros de títulos mais curtos estão em patamares mais elevados do que juros de títulos mais longos, sugerindo aí uma recessão à frente. E nós podemos mostrar para você essa curva. Então está aí na tela, né? A curva de juros, aqui em azul, essa curva aqui do lado esquerdo, atual, né? Com vencimentos 1 mês, 3 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 7 anos, 10 anos, 20 anos e 30 anos. Observe que em 2020 e 2021 essas curvas estavam ascendentes, ou seja, os vencimentos mais longos oferecendo uma taxa de juros maior em relação aos vencimentos mais curtos. Agora nós temos
um título de 1 ano pagando mais juros, né, 3,19% hoje, do que um título de 10 anos. Né? E aí, se a gente faz a diferença entre esse título de 1 ano e de 10 anos, a gente vai ver uma inversão aí de menos 0,263. Nas últimas vezes que isso aconteceu, nós tivemos uma recessão na economia americana, nas últimas 7 vezes. Então é um sinal bastante significativo. Agora, ainda estamos muito longe de uma recessão verdadeira. Ainda não saiu o PIB do segundo trimestre, vai sair em breve. Há quem já aposte num PIB negativo também no segundo trimestre. Nós já tivemos um PIB negativo no primeiro trimestre nos Estados Unidos, o que tecnicamente já colocaria o país numa recessão. Porém, olhando outros indicadores, nós vemos ainda que tem muita água para passar embaixo dessa ponte, já que a taxa de desemprego está em 3,6%. Ou seja, ainda precisa ter dor na economia para a gente sinalizar aí uma proximidade do final de um ciclo recessivo, ou seja, nós estamos apenas no começo desse ciclo, provavelmente, e a dúvida é o quanto ele vai ser agressivo, o quanto ele vai ser profundo. Isso ainda é cedo para dizer.